nós vamos falar sobre a relevância da adoração para o culto. Então nós vamos falar a respeito do culto e nós vamos falar também, e nós falaremos a respeito da adoração. Nós precisamos, meus irmãos, entender que não existe um culto a Deus, não existe como nós prestarmos um culto ao Senhor, aonde este culto ele não passe pela adoração. A Bíblia Sagrada toda, ela nos convida a adorarmos a Deus. E no Salmo que nós fizemos a leitura, que é o Salmo que nós acabamos de fazer a leitura, obviamente o salmista, ele nos apresenta a importância da adoração no culto. Quando nós observamos dentro da Bíblia Sagrada, alguém poderia, até dentro daquilo que a Bíblia Sagrada nos revela, alguém poderia até perguntar qual é o motivo de Deus ter criado todas as coisas. Por que Deus criou um universo tão grande? Quando nós nos deparamos, por exemplo, na nossa televisão, aqueles irmãos que têm a possibilidade de ter, hoje já a maioria das pessoas já tem a oportunidade de ter um Discovery Channel lá dentro da sua casa. Às vezes antigamente a gente tinha dentro de casa apenas 2, 3 canais de televisão e a gente assistia de tudo. Hoje a minha televisão lá tem mais de 900 canais e eu de vez em quando me perco lá, porque eu falo que não tem nada passando. Então, quem tem a oportunidade de assistir esses documentários, principalmente que falam a respeito da grandiosidade do universo, do cosmos, das estrelas, nós vamos ver e vamos ficar espantados de como nós, no planeta Terra, nós seres humanos, somos apenas um pequeno ponto, uma pequena luzinha nessa vastidão tão grande que é a criação de Deus. Alguns vão dizer que só de estrelas há bilhões e bilhões de estrelas por galáxia. Cada galáxia tem bilhões e bilhões de estrelas. E o que eu acho mais interessante é que quando nós olhamos para toda essa grandiosidade, para tudo isso que a ciência tem nos revelado, nós vemos que o salmista do Salmo de número 147, lá no verso de número 4, ele nos impressiona dizendo já lá, isso foi escrito há mais de 2.500 anos atrás, ele nos impressiona dizendo que Deus faz chamada das estrelas, que Deus chama cada uma pelo seu nome, que Deus conhece as estrelas, as bilhões e as bilhões de estrelas, cada uma pelo nome correto e não se confunde com nenhuma. Hoje a gente olha para o céu e quem sabe a gente olha e consegue saber o nome de 2, 3 estrelas. A minha esposa mesmo olha para o céu e fala assim: olha lá as 3 Marias, olha lá o Cruzeiro do Sul, olha lá a estrela tal. De vez em quando acontece esse episódio, mas Deus ele das bilhões e bilhões de estrelas, ele chama elas e cada uma tem que dizer presente. Eu imagino Deus olhando lá, estrela Polaris, e a Polaris dizendo presente, a estrela Sirius presente, Cão Maior presente, e todas as outras estrelas vão respondendo ao chamado deste grandioso Deus. Ele criou esse universo, ele criou essa terra tão linda, tão maravilhosa, essa criação que é tão vasta, que até hoje nós nos deparamos com descobertas, até os dias de hoje, de vez em quando você vai encontrar lá na sua televisão, alguém dizendo: descobriram um novo animal.
descobriram um novo inseto, descobriram um novo bicho. E aí nós nos deparamos com esta vastidão tão grande, aonde o ser humano não é capaz nem de conhecer a própria terra, nem de conhecer nem todos os animais. E quando nós olhamos então para o fundo do mar, o negócio fica mais embaixo ainda. Por quê? Porque nós conhecemos mais sobre o espaço do que sobre o próprio fundo do mar. Então, esse Deus tão grande, que criou essa vastidão, por que Ele criou tudo isso? Qual é o propósito de toda essa criação? Por que Deus, Ele criou toda essa grandiosidade que os nossos olhos podem ver, contemplar, e até aquilo que os nossos olhos não podem enxergar? Bom, se nós pudermos, analisando dentro da Bíblia Sagrada, responder o porquê Deus criou todas as coisas, o porquê fica muito claro dentro da palavra de Deus. Se nós pudéssemos usar um termo que está na moda atualmente, principalmente nas redes sociais, nós poderíamos dizer que Deus, Ele é um amostradinho. Deus, Ele gosta de mostrar o seu poder. Deus, Ele gosta de exibir o quão poderoso Ele é. Deus, Ele gosta de surpreender. Deus, tudo que Ele criou, Ele fez para Ele próprio, para louvor da sua própria glória, para louvor do seu próprio poder. Deus, Ele não criou as coisas simplesmente aleatoriamente, vou criar porque eu quero criar. Não, Ele criou porque Ele tem poder para ficar repetindo 24 horas por dia que Ele é santo, que a terra está cheia da glória dEle. Não, Deus não criou seres robóticos. Deus não criou seres que não têm condição de tomarem uma decisão. Os anjos não são androides programados, não são inteligências artificiais que repetem padrões daquilo que foram treinados e ensinados. Não, os anjos são seres dotados de consciência, são seres dotados de inteligência, são seres dotados de compreensão. Lucas, então por que os anjos ficam 24 horas por dia dizendo santo, santo, santo? Porque eles reconhecem a grandiosidade daquele que está sentado sobre o trono. E quando nós entendemos isso, nós percebemos: a adoração, ela não é uma obrigação, a adoração, ela não é uma responsabilidade, a adoração, ela não é uma programação, a adoração, ela não é algo obrigatório, que Deus fica clamando e exigindo de nós: tem que me adorar, tem que me adorar, tem que me glorificar. Não, a adoração é só para aqueles que provaram do vislumbre da grandiosidade desse Deus. Só quem consegue compreender o como esse Deus é santo pode ficar 24 horas por dia dizendo santo, 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 santo. Lucas, porque eles ficam dizendo que Ele é santo toda hora? Porque Ele é santo e tão santo que as 24 horas do dia não são capazes nem mesmo de exemplificar a sua santidade. Nós não somos programados, nós não fomos robotizados, nós não fomos criados para seguir um padrão. Nós fomos criados e a nossa criação, a nossa inteligência, a nossa compreensão, ela nos revela o quão grande é o Senhor, e por isso nós o adoramos, por isso nós o glorificamos, por isso nós o exaltamos. É a partir disso, você imagina aquele camarada, que o camarada estava na droga, que o camarada estava no crime, que o camarada estava no tráfico, que o camarada estava ameaçado de morte. Aí ele vem para a igreja, aí Jesus vai lá dar um banho de sangue nele, limpa ele, liberta ele do vício da droga, liberta ele do vício da cocaína, tira ele do tráfico de droga, fecha todas as covas que estavam abertas pelo diabo na vida dele. Esse camarada se torna um pai de família, esse camarada se torna um cidadão de bem, esse camarada
profissional com excelência. E aí eu vou dizer que ele não pode chegar dentro da igreja e clamar, e glorificar, e exaltar. Ele tem que exaltar mesmo. Por quê? Porque só esse Deus é capaz de mudar a vida do homem. Então, nós adoramos a Deus porque nós reconhecemos. Esse é o primeiro passo. Reconhecer porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque esse Deus é grandioso, é magnífico, é poderoso. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos, capítulo de número 11, verso de número 33, nós vamos ver qual é o motivo, qual é o propósito da nossa existência nessa terra. E olha só o que Romanos 11, verso 39 nos diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores. Nós não estamos aqui porque nós podemos mais. Pelo contrário, nós estamos aqui por Ele, por causa dEle, por Ele, por causa dEle, porque para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Esse é o propósito das nossas vidas: adorar e reconhecer a grandiosidade deste Deus. Porque nós entendemos, nós compreendemos, nós vislumbramos o como Ele é misericordioso, gracioso, poderoso, magnífico, longânimo, bondoso com as nossas vidas. A adoração, ela não é um simples compromisso, uma obrigação, uma responsabilidade, mas ela é a manifestação dessa compreensão. Nós louvamos a Deus pela graça que Deus tem nos dado, nós louvamos a Deus pela misericórdia e porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado porque a adoração muitas vezes é confundida com religiosidade. Desde o início da humanidade, quando nós lemos em Gênesis capítulo de número 4, nós vamos ver que o propósito da adoração sempre foi pervertido pela arrogância e pelo egoísmo humano. Nós precisamos compreender que ao longo da nossa história, ao longo da nossa trajetória como seres humanos, nós sempre tentamos nos aproximar de Deus, mas muitas das vezes nós tentamos nos aproximar de Deus não do jeito e da forma que Deus quer que nós nos aproximemos dele, mas da forma e do jeito que nós queremos nos aproximar dele. Então, nós observamos que lá, por exemplo, em Gênesis capítulo de número 4, onde a Bíblia Sagrada nos narra a história de Caim e de Abel, a Bíblia nos mostra que já desde aquele momento, essa contradição entre a verdadeira adoração e entre a religiosidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Caim, o fato de ele ter matado seu irmão Abel, nós vamos observar que isso nos exemplifica pelo menos umas 3 ou 4 lições que nós podemos tirar dessa atitude de Caim. A primeira lição que nós podemos aprender com essa atitude de Caim é que o mais importante não é o sacrifício. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que Caim ofereceu um sacrifício a Deus. Que Caim, ele pegou ali dos vegetais, do fruto da terra, e ele apresentou ao Senhor. Alguém poderia dizer: não, mas Deus não aceita sacrifício de vegetal, porque ao longo do Antigo Testamento nós vemos majoritariamente sendo oferecido sacrifício de animais. Mas isso não é verdade, porque dentro do livro de Levítico, Deus instrui e instaura como um processo da sua adoração o sacrifício e a queima de cereais, a queima de grãos. Nós vemos que existia um tipo de oferta chamada de oferta de manjares, que era uma oferta de comida a Deus dentro da antiga aliança. Então, o fato de
Caim ter apresentado para Deus sacrifício de vegetais não é o fato de que Deus recusou a sua adoração, de que Deus recusou o seu culto, de que Deus recusou o seu sacrifício. Não foi por isso. Deus recusou o sacrifício de Caim porque o coração de quem sacrifica é mais importante do que o sacrifício. É aqui que nós encontramos este paralelo, é aqui que nós encontramos essa separação entre a genuína adoração, a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro culto sendo prestado a Deus e aquele culto. Verso de número 16 e até o verso 17 que diz assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas nos holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Nós precisamos entender que o que o salmista está nos revelando aqui é um conceito muito claro dentro da lei. Deus, Ele não se agrada de simples sacrifícios. Deus não se agrada de, no Antigo Testamento, por exemplo, na Antiga Aliança, o camarada pegava um animal, degolava um animal, colocava no altar, queimava no altar, queimava o animal, queimava o sangue, queimava ali e apresentava isso como um sacrifício ao Senhor. Mas, meu irmão, hoje, por exemplo, nos dias atuais, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente e nós não precisamos mais sacrificar animais. Mas Deus, Ele não se agrada do sacrifício. Para Deus, um animal morto é um animal morto, assim como para todos nós, um animal morto e queimado, e as pessoas achando que aquilo era a adoração deles. Não, para Deus isso já era um conceito dentro do Antigo Testamento, dentro da Antiga Aliança. Deus se agrada mais de um espírito quebrantado, de um coração que é contrito e quebrado diante dele. Deus, Ele não está interessado, porque muitas pessoas, muita gente acha que o mais importante é a oferta que eu coloco no altar, é o quanto eu contribuo, é o quanto eu abençoo, ou a beleza do meu louvor, porque tem pessoas que acham que a adoração ela está na qualidade do meu nível vocal, de alcançar notas que ninguém alcança, agudos que ninguém consegue alcançar. Até mesmo o nosso irmão Zé, esses dias atrás, estava com um carocinho na garganta e não estava conseguindo alcançar o grave, o agudo, o meio falsete, o sustenido e sei lá mais o que nota existe nesse mundo. Mas isso não é a adoração. Tem muita gente que canta bonito, tem muita gente que louva bonito, tem muita gente que fala, nossa, alcança notas que nós não conseguimos alcançar, mas a adoração dele não passa do teto. Agora tem aqueles, meu irmão, com uma voz de taquara rachada, com um negócio que parece um instrumento quebrado, não tem nota, não tem sol, não tem ré, não tem mi, não tem dó nem da gente. E o camarada quando canta, nós vemos que parece que o próprio Deus desce para ouvir aquela adoração. Por quê? Porque Deus não se agrada do sacrifício, do holocausto. Deus se agrada do espírito quebrantado, do coração contrito. É isso que Deus exige. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Mas esse maior não é um maior quantitativo. Ele não está falando de uma quantidade maior. Ele não está falando que o sacrifício de Abel foi maior em abundância de sacrifício. Esse maior é qualitativo. Porque o que Deus espera de nós não é quantidade, é qualidade. Oh, aleluia! O que Deus espera de nós é a qualidade. O maior não é o que dá mais, não é o que oferta mais, o que contribui mais, não é o que louva mais.
o maior é aquele que tem mais qualidade. Isso é o maior, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Existem pessoas que elas têm um coração tão arrogante, pessoas que oferecem suas adorações a Deus, mas ao invés de louvarem a Deus, essas pessoas estão louvando a si próprias. Elas não estão adorando a Deus, mas elas estão adorando elas mesmas. O próprio Jesus Cristo nos mostra um exemplo deste caso, quando ele nos conta a história, quando ele nos revela a história de que Jesus estava lá no gasofilácio, enquanto eles estavam depositando as suas ofertas, muitas pessoas chegaram ali com altas somas, com altas quantias. Eu imagino gente tirando barra de ouro do bolso e colocando dentro do gasofilácio. Eu imagino camarada tirando dólar, tirando euro, tirando ciclo e dando e colocando dentro do gasofilácio. Mas nenhuma dessas adorações estava sendo recebida por Deus, e nem mesmo Jesus Cristo deu testemunho de nenhuma delas. Talvez o camarada tirava a barra de ouro do bolso, colocava dentro do gasofilácio, e o quem estava atrás olhava e aplaudia: esse aí é o camarada bom, esse aí é o grande ofertante, esse aí é aquele camarada que realmente abençoa a obra de Deus, esse é o verdadeiro adorador, esse é aquele que verdadeiramente ama o culto. Mas lá no meio daquela fila de ofertantes, tinha uma viuvinha, bem velhinha, e ela estava bem pobrezinha. Quando ela chegou no gasofilácio, ela só tinha uma moedinha, e ela colocou dentro do gasofilácio. Jesus, quando viu aquilo, olhou para os seus discípulos e disse: essa daí Deus recebeu a adoração dela, essa daí Deus viu aquilo que ela fez. Os discípulos olharam e falaram: Jesus, o senhor está doido? Os camaradas estão dando altas somas, altas quantias, altas ofertas, abençoando a obra, o campo missionário, e o Senhor está dizendo que ela que é adoradora? E Jesus olhou para ele e disse assim: esses camaradas aí deu tudo que sobrava, ela não, ela deu tudo que ela tinha, porque o que importa para Jesus não é a quantidade, o que importa para Jesus é a qualidade. E a maior oferta que alguém poderia dar foi a oferta que aquela mulher deu, e foi a oferta que Jesus Cristo viu. Vamos ler Romanos capítulo 12, verso de número 1, para nós vermos qual é a oferta verdadeiramente aceita, qual é o sacrifício verdadeiramente aceito por Deus. Romanos 12, verso 1 nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional é apresentar o Lucas como sacrifício no altar. O culto racional da irmã Eliane é apresentar a irmã Eliane como culto, como oferta diante do altar. O que Deus quer é justamente que nós sejamos o sacrifício, que o nosso coração seja o sacrifício, e isso é o culto aceito diante de Deus. Segunda lição que nós podemos tirar dessa ambiguidade entre a adoração e a religiosidade, é que a religiosidade ela determina lugares, que a religiosidade ela determina locais, que a religiosidade ela determina onde é que a adoração deve ser prestada, onde é que a adoração ela é verdadeiramente recebida por Deus. Nós vamos ver em João capítulo de número 4, onde a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus tem um encontro com uma mulher que, pasmem os senhores, muita gente lê o texto e não percebe isso. É uma mulher que ela está cheia de religiosidade, é uma mulher que ela conhece do ensinamento da religião dela, é uma mulher que ela conhece da instrução
da religião dela, mas a religião dela em nenhum momento fez com que ela mudasse de vida. Sabe por quê? Porque ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava com ela não era nem marido, era amante. Então, a religiosidade dela, todo o conhecimento que ela tinha, em nenhum momento mudou. Se fossem salvos, alcançassem a luz do Evangelho. Então ele olha para ela e diz assim: se você soubesse quem é que está pedindo água para você, era você que me pedia água. Sabe como ela responde Jesus? Como pode o Senhor me dar água? O Senhor não tem nem balde para pegar água. O Senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço. Olha a religiosidade dela falando de novo. Olha como ela conhece, como ela tem instrução, como ela tem entendimento. Mas Jesus olha para ela e fala para ela: minha amiga, se você me pedisse água, eu te daria uma água que você nunca mais vai ter que voltar nesse poço. Nunca mais você vai ter necessidades humanas. Por quê? Porque aquele que bebe da água que eu dou, a água jorra para a vida eterna. Ela fala então: me dá essa água que eu quero beber. Aí Jesus começa a mostrar como a religiosidade dela é hipócrita, como a religiosidade dela não resolve o problema. Então faz o seguinte: você quer beber da água que eu tenho para te dar? Quero. Então vai lá e busca seu marido. Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz: disseste bem, você teve 5, e agora o que está com você não é nem seu. Ela então percebe que ele é profeta, que ele é alguém que está revelando aquilo que ela fez de errado. E então ela começa a fazer questionamentos para Jesus. E ela fala: eu sei que quando aquele prometido, enviado, ungido vier, que ele vai revelar para nós toda a verdade. E Jesus Cristo revela para ela que ele era o enviado, que ele era aquele que havia de vir. Ela então pergunta para ele, perguntando para ele: os nossos sábios, olha a religiosidade de novo, os nossos sábios, os nossos anciãos, nos ensinaram que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. Mas os anciãos de vocês, dos judeus, eles dizem que nós devemos adorar lá no Monte Sião. Aonde é que nós devemos adorar? Em cima da montanha do Gerizim? Ou em cima da montanha do Monte Sião? Ou nós devemos adorar em cima lá do vale, lá do Macarrão Galo? Aonde é o lugar? Ou aqui no alto de Sumaré? Aonde é o lugar que nós devemos adorar? E Jesus mostra para ela que a verdadeira adoração não se preocupa com o lugar, se preocupa com como. Jesus Cristo mostra para ela que ela estava muito preocupada com as coisas que tangenciavam a adoração, porque é isso que a religião se preocupa. A religião se preocupa com as tangentes, com as coisas que tangenciam, com aquilo que está ao redor, mas ela não se preocupa com o verdadeiro propósito. Mas Jesus Cristo se preocupa com o propósito, e ele olha para ela e fala: chegará um dia, minha amiga, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não lá no Monte Gerizim, e nem lá no Monte Sião, mas eles adorarão em espírito e em verdade. Você não entendeu, mas o que Jesus Cristo fez foi: a hora que você está lá, igual eu de vez em quando, que minha esposa me dá essa pena, vai lá lavar a louça, e aí eu vou lá, coloco lá na televisão um louvor, uma pregação, alguma coisa, e aí você está lá lavando a louça e adorando a Deus. Você não precisa estar lá no Monte Sião, você não precisa estar lá em Jerusalém, você não precisa estar lá no Monte Gerizim. Você pode ir lá dentro da tua casa, colocar o louvor, colocar a adoração, e o próprio Deus abaixa para receber o próprio Deus desce.
É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Jesus Cristo se preocupa com o propósito da adoração. Jesus Cristo se preocupa com a essência, com o caráter, não com o meio, não com os modos, não com as formas. Eu já vi muitos grupos aí do mundo gospel, grupos que são corais, formados por pessoas com belas vozes, mas aí você vai examinar a história de cada um ali, nenhum presta, não salva um, tudo vida torta, tudo no adultério, tudo no pecado, tudo na droga, na cocaína, no vício. E o que eu estou falando aqui são coisas que já estão aí na mídia, mostrando, na bebida, no vício, no grupo ali, eles mesmos têm relacionamentos fora do casamento, uns com os outros, e cantam lindamente, e muitos estão sendo enganados, achando que isso é adoração. Adoração, meu irmão, adoração é quando você vem para aquele culto carregado, quebrado, que você vem para aquele culto cansado, com a alma abatida, com a alma ferida, mas você vem aqui para entregar seu glória a Deus, vem aqui para entregar seu aleluia, e aí vem o Espírito Santo de Deus, e você entra naquele culto triste, você entra naquele culto cabisbaixo, mas quando você libera seu glória, seu aleluia, é como se um bálsamo viesse na tua alma, é como se um bálsamo viesse dentro de você, e você sai daqui curado, e você sai daqui feliz, e você sai daqui alegre. É assim que a adoração age. Deus se preocupa com a essência, mas Deus também se preocupa com a qualidade. A qualidade da adoração importa, a qualidade do culto importa. É óbvio que nós sabemos que o mais importante para Deus é a essência, é o caráter, mas se nós podemos entregar qualidade, nós temos que fazer o nosso melhor, nós temos que entregar para Deus aquilo que nós temos de melhor. Deus não aceita a bagunça, Deus não aceita qualquer coisa sem ordem, sem decência. Nós vamos ler lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 39, até o verso de número 40. Olha só o que o texto nos diz. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas estranhas, mas faça-se tudo com decência e com ordem. O que Deus exige de nós é decência e ordem na adoração, no culto, no prestar louvor a Ele. Ele não recebe qualquer coisa. Às vezes nós achamos que, não, é para Deus, vai desse jeito mesmo. Não, para Deus tem que ser o melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso oferecer. Lucas, mas eu não posso oferecer para Deus algo grandioso, mas aquilo que você pode, você tem que fazer. Se você hoje pode oferecer para Deus algo pequeno, mas aquilo é o seu menor, é o seu melhor, então faça, porque o que Deus quer é o nosso melhor. Quando o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo de número 14, ele está justamente repreendendo a igreja. Ele está repreendendo a igreja, por quê? Porque o culto na igreja dos Coríntios era uma bagunça. O culto na igreja de Corinto era uma bagunça, uma desordem. Tinha muitos dons dentro da igreja. Tinha muita gente que profetizava, muita gente que falava em língua estranha, mas o negócio era bagunçado. Enquanto o camarada estava pregando,
E o apóstolo Paulo repreende isso. Fala, não, que bagunça é essa? Enquanto um fala, os outros fiquem quietos. Enquanto alguém estiver falando, alguém estiver profetizando, fiquem quietos os outros. Se alguém estiver pregando, fiquem quietos os demais. Aguarde, se Deus revelou algo para você, não interrompa a mensagem, não interrompa a pregação para entregar, não. Faça isso depois, faça isso no momento oportuno, ou se você tiver oportunidade, faça sim, mas não interrompa. Se você, isso é tudo ordem, tudo ordem no culto. Então os irmãos, você falta de ensino, os irmãos. Tem uns irmãos que você chama ele, irmão, vem aqui, trazer um louvor, vem aqui louvar. O irmão pega o microfone e não solta mais. Ele canta, ele prega, ele corre, ele ora, ele só falta dar a bênção apostólica, né, pastor? E o dirigente fica aqui, aí depois os irmãos batem nas costas do pastor, o quê? Pastor, o culto acabou fora do horário. Irmão, é lógico que acabou fora do horário. Tem irmão que não tem instrução, tem irmão que não tem entendimento. Te deram uma oportunidade de louvar? Louve. Vem aqui, apareceu meus irmãos, o hino é tal, louve, não vai pregar. Te deram uma oportunidade para dar uma saudação? Deu uma saudação. Abre a Bíblia Sagrada, saudação, nós somos já ensinados 5 minutos. Vem aqui, abre a Bíblia, dá uma saudação, 5 minutos. Vai dar uma palavra? Então, vem aqui trazer uma palavra. Seja inteligente, veja o tempo, dá a sua palavra. Vai pregar, veja o tempo que vão te dar para você pregar, não passar do horário, não entregar o culto muito tarde. É óbvio que nós não estamos limitando o Espírito Santo, mas a Bíblia Sagrada nos diz: faça tudo com ordem e com decência. O camarada vai testemunhar esses dias atrás. Eu vi isso daí acontecendo no congresso. Deram a oportunidade para o camarada dar uma saudação, o cara pregou. E o pregador era eu. E ele pregou em cima do texto que ele ia pregar. Porque tinha tema. E o camarada foi lá e pregou em cima do texto que ele ia pregar. E aí, o que eu prego? E se é alguém que não tem experiência, que não tem ali jogo de cintura? Porque o que eu tive que fazer, irmão? Eu tive que fugir do texto. Vou ter que dar uma... Não fugir do tema, mas dar uma fugida do texto. E aí? Isso é falta de sabedoria, falta de instrução. Então, irmãos, tomem cuidado. Isso é o culto, é o zelo. Nós precisamos ter ordem dentro do culto. Nós precisamos ter esse entendimento, ter esse ensinamento. E para Deus nós temos que oferecer o melhor. Aleluia. Nós temos que oferecer aquilo que nós temos de melhor. Se nós podemos fazer, eu sei que as irmãs aqui vão fazer o congresso delas, se nós pudermos fazer uma decoração a melhor, nós vamos fazer a melhor. Por quê? Porque para Deus tem que ser o melhor. Vamos ler Malaquias capítulo 1, verso 6 até o verso 8, para nós vermos o que o povo estava oferecendo para Deus. Olha só: o filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos exércitos, a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura. Algumas versões vai dizer até estragada ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais, vocês trazem animais cegos para sacrificar. Vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentam oferecê-los de presente aos governadores humanos. Será que eles se agradariam de vocês? Será que os atenderiam? Pergunta o Senhor dos exércitos. Sabe o que estava acontecendo aqui? Os sacerdotes estavam desprezando a oferta que estava sendo colocada no altar, oferecendo e colocando no altar animais cegos, aleijados, mancos, comida estragada.
estragada, comida impura. E Deus repreende os sacerdotes, dizendo: vocês acham que para mim é qualquer coisa? Se você não faz para o homem qualquer coisa, por que para Deus você vai fazer de qualquer jeito? Vai fazer de qualquer maneira? Deus quer de nós qualidade. Deus quer de nós qualidade. Nós precisamos fazer as coisas bem feitas para o Senhor. Se veio um trabalho nas suas mãos, faça bem feito aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Se Deus te der a oportunidade de você liderar um departamento, de você ser, igual o pastor já falou aqui, terceiro líder de oração, se Deus te der essa oportunidade, faça bem feito. Faça o melhor, porque é isso que Deus merece. Eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Vai louvar? Ensaie. Vai pregar? Estude. Eu já vi muito pregador dizendo: não, eu abro a Bíblia e Deus me dá na hora. Que negócio é esse de Deus dar na hora, irmão? Vai ler Bíblia, vai estudar, vai pregar, vai ler livro. Você acha que eu tenho irmão que fala: o Lucas ensina bem, eu gosto dos ensinamentos do Lucas. Meu irmão, só que eu leio, eu busco, eu estudo, eu vou atrás, eu me comprometo. Então, se você quer fazer, estude, vá atrás. Não dê alimento que você não se preparou para as pessoas, não. Faça até com sobra. Eu gosto quando o camarada vem aqui e fala assim: não vai dar nem tempo de eu terminar. É isso aí mesmo, porque nós só vamos comer o melhor. Então, é assim que nós temos que fazer. Nós temos que fazer as coisas com Deus, com qualidade. Deus não aceita animal manco. Deus não aceita sacrifício aleijado. Todos os grandes avivamentos que aconteceram na história do cristianismo e até mesmo dentro da Bíblia Sagrada, eles começaram com a restauração da adoração a Deus. Quando o altar foi restaurado, quando o culto foi restaurado, quando a adoração a Deus foi restaurada, Deus mandou o avivamento. Eu me lembro daquele texto lá em 1 Reis, capítulo de número 18, onde a Bíblia Sagrada nos mostra o profeta Elias diante dos profetas de Baal. A Bíblia Sagrada nos diz que antes do fogo descer sobre o altar, ele organizou o altar e arrumou as pedras, para que o fogo desça dentro deste lugar, dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. A primeira coisa que nós temos que fazer é restaurar a adoração a Deus. É isso. Nós poderíamos falar também que o culto, a adoração, acima de tudo, ela é comum. A Bíblia Sagrada nos conta a história. O homem, o Coré ou Corá, ele foi um dos rebeldes que se levantaram contra Arão e se levantaram também contra Moisés. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus então faz um desafio, e eles perdem esse desafio, e Deus revela que ele estava do lado de Arão e estava do lado de Moisés. E a Bíblia então nos diz que Deus manda que a terra se abra e engula aqueles que haviam se levantado contra Moisés e contra Arão. E a terra se abre e engole os líderes, principalmente os cabeças de toda aquela revolta, Datã, Corá e Abirão. Mas a Bíblia diz que toda a família de Datã, a família de Abirão, foi consumida. A terra se abriu e toda a família de Datã e Abirão entrou dentro da terra e depois a terra se fechou. A Bíblia também nos diz que Corá foi consumido pela terra, que a terra se abriu e Corá também caiu dentro da terra. Mas o texto nos informa dizendo: mas os filhos de Corá não morreram.
Lucas, por que os filhos de Corá não morreram? O pai é rebelde. O pai se levantou contra Moisés, se levantou contra Arão. Mas os filhos de Corá eram crentes. A Bíblia Sagrada nos mostra que só de Salmo, eles têm quase 30 salmos escritos. Você abre no Salmo e vai estar lá, dos filhos de Corá, porque eles eram adoradores a Deus. Deus não tem compromisso com o rebelde, Deus não tem compromisso com quem murmura, Deus não tem compromisso com quem mente, Deus não tem compromisso com quem inveja, mas Deus tem compromisso com quem adora. Só existe relacionamento do homem com Deus através e a partir da adoração. Nenhum grande homem dentro da Bíblia Sagrada você vai encontrar que não era um verdadeiro adorador. Inclusive, dentro da Bíblia Sagrada, o único homem que é chamado segundo o coração de Deus era um pecador. O camarada errou, tomou um monte de decisão errada, mandou contar o povo, Deus não tinha mandado contar, Deus mandou anjo, matou 30 mil, falou para ele: você quer cair na mão dos homens, na mão de mim, ou na mão ou da fome? Ele disse: eu prefiro cair na tua mão, que o Senhor é misericordioso. Ele se arrependeu do que ele fez, mas ele era um adorador a Deus. Quando ele rasgava o coração, ele rasgava o coração de verdade. Quando ele se arrependia de verdade. Quando ele adorava de verdade. Deus tem compromisso com quem adora. É esse o compromisso de Deus. Nós temos que ser adoradores, não por obrigação, não porque nós somos criados para isso, não porque nós somos programados para isso, mas nós temos que adorar a Deus em reconhecimento da grandiosidade dele e de tudo aquilo que ele fez nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra